Então assim, se eu tivesse que escolher entre as duas, se eu fosse comprar uma só... Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma comparação entre duas paletas de sombra, sendo que uma delas é a Naked Reloaded da Urban Decay com a Sultry da Anastasia Beverly Hills. Muitos de vocês têm me pedido muito para fazer essa comparação porque vem notando várias semelhanças entre as duas paletas e às vezes acaba ficando em dúvida qual seria melhor investir ou então qual seria melhor para você mesmo, né, individualmente. Então eu vim fazer essa comparação para vocês. Eu já tenho resenha dedicada para essas duas paletas. Eu vou deixar ambas linkadas aqui no vídeo, tá bom? Aqui na caixa de descrição e também aqui nos cards pra vocês. E essa minha maquiagem dos olhos eu fiz usando as duas paletas, né? Só que uma de um lado e a outra do outro. Tentem adivinhar aqui nos comentários, vão me mandando mensagens aqui tentando adivinhar. E também pra gente ver se a gente consegue identificar um lado do outro, né? Uma paleta da outra de verdade, né? Ou se elas são realmente tão semelhantes assim. O meu lado esquerdo é o direito de vocês, certo? Então tentem adivinhar aí qual que eu tô usando no lado direito e qual que eu tô usando no lado esquerdo. Então vamos começar com as comparações. Primeiro vamos comparar a embalagem, né? Porque é assim que a gente geralmente começa as resenhas, né? Aqui. Então olha só, a Naked Reloaded, ela é bem mais fininha e mais comprida do que a da Anastasia, né? E eu também considero essas duas paletas como compactas. Eu vejo que as duas são fáceis de transportar, a embalagem é resistente, sabe? É uma embalagem que você sente que é muito bem feita, não é nada assim que você percebe que é muito frágil, sabe? Então eu não teria problema nenhum em levar essas duas paletas para viajar. A embalagem da Sultry, ela é encapada com um material assim, revestido de glitter. Deve ser algum tipo de papel, sabe? Que tem esse acabamento de glitter. Não sei dizer exatamente porque a textura não é muito óbvia assim, né? Dá para sentir só que ela é bem ásperazinha por conta desses glitterzinhos aqui, né? E se você faz assim na embalagem, sai os glitters, né? Eu já vi algumas pessoas falando que não curtem esse tipo de embalagem assim um pouco mais áspera, né, porque tem aflição, alguma coisa assim, mas não me incomoda, pra mim tanto faz, sabe, eu não me importo com isso. Já a embalagem da Naked é de tecido, né, um tecido mais acetinado, e aqui em cima ela é fofinha, né. Então as embalagens são bem diferentes, sabe, bem bonitas as duas, né, super chiques eu acho, assim, bem sofisticadas mesmo. As duas paletas vêm com um espelho, ó. Nenhuma das duas tem um espelho na tampa toda, né? Elas têm uma borda aqui, tá vendo? Mas são espelhos muito bons, que dá pra fazer a maquiagem dos olhos tranquilamente. A Sultry vem com pincel e a Naked não. As Nakeds da Urban Decay costumavam vir com pincel, mas dessa vez ela veio sem, o que acabou barateando a paleta com relação às Nakeds anteriores, né? Ambas as marcas são cruelty free, ou seja, elas não testam os produtos em animais, mas as sombras de nenhuma das duas são veganas, porque algumas delas na composição contém carmine, é um pigmento de origem animal, então as duas não são veganas, tá bom? E com relação à validade das paletas, eu coloco entre aspas validade porque para esse tipo de produto, o termo mais correto é tempo de prateleira, né? Porque a validade acaba começando a contar depois que o produto é aberto. Então, o tempo de prateleira sugerido da Naked é 24 meses e da Anastasia são 18 meses. Isso vai variar com relação à fórmula, se tem mais óleos, menos óleos na fórmula, se tem mais antioxidantes, se tem... Várias coisas vão influenciar esse tempo. E uma coisa que influencia muito também é como a gente armazena a maquiagem, como a gente cuida da maquiagem. Então a gente consegue muito bem prolongar esse tempo, esses 24 meses, esses 18 meses, cuidando muito bem da nossa maquiagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho mais a fundo essas questões de validade, de como saber se a maquiagem realmente tá boa, né, se ela não venceu de verdade. Então eu vou deixar ele linkado aqui também pra vocês, caso vocês tenham curiosidade de ver. Então pra mim esse tempo que eles sugerem aqui, 24, 18 meses, é só um parâmetro, sabe? É um parâmetro para você ficar de olho no estado da maquiagem. A paleta Sultry foi produzida nos Estados Unidos, mas o pincel é produzido na China. E a Urban Decay fala que as partes da Naked, né, acho que a sombra, a embalagem e tudo mais, são fabricadas nos Estados Unidos, mas ela é montada na República Dominicana. Outra marca que faz a mesma coisa, mais ou menos, é a Too Faced, que produz tudo nos Estados Unidos, mas monta
na República Dominicana. A Naked custa $44 e a Sultry custa $45. Com relação à quantidade de produto que vem em cada paleta, a Naked tem mais produto do que a Sultry. Então a Naked acaba tendo um custo-benefício por quantidade de produto maior do que a Anastasia Beverly Hills, mas com relação à quantidade de sombras, né, a quantidade de cores na paleta, a Anastasia tem um custo-benefício um pouquinho maior do que a Naked. Bom, então agora vamos falar sobre as sombras, né? A Naked vem com 12 sombras, o que é padrão das Nakeds, e a Sultry vem com 14, também padrão das paletas da Anastasia. O esquema de cores nas duas paletas é um esquema de cor neutro, mas o subtom das duas difere um pouco, né? A Naked, ela já é neutra para quente, e a Anastasia já é neutra para frio, porque a maior parte das sombras aqui tem subtom frio, ou então um brilho mais prateado. Então essa eu acho que é a maior diferença entre as duas paletas com relação às cores que ela tem. Então agora vamos falar das cores mesmo, dos acabamentos, das texturas das duas paletas. A Naked tem 5 mates, só que dentre essas 5 mates, 2 tem micro brilhinhos, assim, bem fininhos, e que eles não transferem muito para os olhos, né? Essas sombras que tem os micro brilhinhos é a Endgame, que é essa marrom escura, e também a Boundaries, que é esse terracota, caramelo, assim, né? Muito bonita essa sombra, muito pigmentada também. Já a Sultry tem 7 mates, né? Então ela é equilibrada aí com relação às mates e às metálicas. Com relação aos acabamentos das sombras metálicas, a Naked tem mais variedade, porque a Naked tem 2 sombras que são metálicas, mas que a intensidade de brilho, né, o fundo delas é menos intenso do que o que a gente está acostumado a ver aqui na Sultry da Anastasia, né? E essas 2 sombras são a Barely Baked, que é esse douradinho, e a Distilled. Se você usar elas secas, elas têm uma intensidade de brilho bem sutil, assim, bem delicada. Já se você usar elas molhadas, aí elas ficam mais metalizadas, sabe? Um pouco mais foiled, assim. Eu particularmente não ligo de usar as sombras molhadas, né? Ou com pincel úmido, coisas assim. Eu sempre fiz isso, então pra mim não é nada demais. Essas 2 sombras aqui da Naked, essas sim tem um fundo metálico bem intenso, assim, bem intenso mesmo. Elas são bem brilhantes, super pigmentadas, e essa aqui, que é tipo um rose gold, né, que se chama Reputation, ela tem micro brilhinhos também, super bonitos, dá um efeito muito bonito nos olhos. Essa daqui, a Angel Fire, ela é super brilhante também, mas ela não tem muito fundo, ela é mais brilho mesmo, sabe? Ela não é uma sombra tipo glitter, não é isso, mas ela tem muito brilho. Ela é uma sombra que quando você pega ela chega quase a ser esfarelenta, e ela é bem brilhante, só que ela não tem um fundo muito metálico, muito intenso. A mesma coisa acontece com essa daqui, ó, a Pearl da Anastasia. Ela também é uma sombra bem brilhante, bem bonita, só que ela não tem muito fundo de cor. Se bem que essa daqui tem mais fundo do que a da Naked, né? Na verdade, quando eu falo não tem muito fundo, é que a textura dela na pele, sabe, o fundo dela é mais delicado. É um pouco diferente do que, por exemplo, essa sombra aqui, ó. Essa sombra aqui, tá vendo que ela tem um fundo bem metalizado, bem intenso, pigmentado? É isso que eu quero dizer, que essas 2 clarinhas, a Pearl da Anastasia Beverly Hills e a Angel Fire da Naked Reloaded, elas são, assim, brilhantes. Elas são muito bonitas, as 2, mas brilhantes, né? E o subtom delas difere. As metálicas da Sultry são bem mais intensas, pigmentadas, sabe? Brilhosas. Especialmente essa aqui dessa paleta, porque além delas serem super pigmentadas, elas também têm aqueles micro brilhinhos, que dá, né, esse efeito ainda mais brilhante para a sombra. As 2 paletas têm um marrom escuro, né, que é muito bom, e o subtom deles é levemente diferente. A da Sultry é mais fria e a da Naked é um pouquinho mais quente, mas assim, é uma diferença bem sutil. A Sultry tem uma sombra preta, a Naked já não, né? A sombra mais escura da Naked é a marrom escura. As 2 paletas têm sombras para iluminar abaixo da sobrancelha, só que a diferença é que a sombra da Naked, ela tem um fundo acetinado e também tem um subtom mais neutro, e a da Anastasia é mate, completamente mate. Eu, particularmente, eu prefiro uma sombra acetinada para iluminar abaixo da minha sobrancelha, né? Então, assim,
eu particularmente gosto mais dessa daqui, da Naked. As duas paletas têm uma sombra coral, ou puxando pro coral, né? Mas eu percebi que a sombra da Naked é mais coral mesmo, é mais pro laranjinha, e a da Anastasia puxa mais pro rosa. E também a da Anastasia é mais pigmentada do que a da Naked. Uma que a pigmentação inverte, né, que eu percebi que inverte, é essa daqui, ó, que é a Bucket, que é esse marrom neutro, que é muito bom para fazer transição, é mais pigmentada do que essa daqui, ó, da Anastasia, que se chama Birch. Mas com relação às outras mates, eu percebo que a da Anastasia são mais pigmentadas. E as mates das duas paletas são bem macias, sabe? Elas são bem posentas, as duas, mas eu ainda acho que as da Anastasia são ainda mais posentas. As duas paletas são muito fáceis de trabalhar, elas são muito versáteis, sabe? Elas são super clássicas. Uma vantagem da paleta Naked é que agora ela já veio pro Brasil, né? Ela tá vendendo já na Sephora Brasil por R$309, e a da Anastasia só é possível comprar no exterior. Agora eu vou colocar para vocês as comparações das cores que eu fiz, né? E eu separei as cores assim, super parecidas, mais ou menos parecidas e nada parecida, né? Que são sombras que são únicas a cada uma das paletas. E depois de mostrar esses fotos para vocês, eu vou colocar o tutorial dessa maquiagem aqui, tá bom? E aí vocês vão acompanhando como que eu fiz, quais são as diferenças das cores, o que eu achei, tá bom? E aí no final eu volto para dar as minhas considerações gerais. Essa daqui é a Birch da Anastasia e essa daqui é a Bucket da Naked. Essa daqui, ela é um pouco mais alaranjada, um pouquinho mais quente do que a Bucket. A Bucket da Naked, ela é mais neutra, né? Essa daqui é a Dystopian da Anastasia e essa a Endgame da Naked. A Dystopian é ligeiramente um pouquinho mais fria e também um pouquinho mais arroxeada, assim, ligeiramente. E essa daqui, ela já é um pouco mais chocolate e mais neutra. A Bloom da Anastasia e essa daqui, Retro da Naked, elas também são parecidas, mas a Bloom é mais rosada e a Retro é mais alaranjada. E a Bloom também é mais intensa, ó. Essa clarinha aqui é a Fresh da Anastasia e essa a Bribe da Naked. A Fresh é mate e a Bribe, ela é acetinada, bem bonita. E a Bribe, ela é um pouco mais neutra e a Fresh mais fria. Essa daqui é a da Anastasia, que é a Rose Quartz, e essa daqui a Reputation da Naked, né? A da Anastasia é mais rosa e tem um brilho mais frio. E essa daqui da Naked, a Reputation, ela é mais alaranjada e mais quente, né? Mas elas são parecidas. Mas o efeito nos olhos eu acho que dá uma diferença. Essa daqui é a Pearl da Anastasia e essa daqui é a Angel Fire da Naked, né? A Angel Fire, ela já é mais neutra rosada e a Pearl, ela é mais clara, ela tem um brilho um pouco mais prateado, ela acaba sendo um pouco mais pro gelo, assim. Essa daqui é a Steampunk da Anastasia e essa daqui é a Barely Baked da Naked, né? Dá pra perceber que elas tem uma cor ligeiramente parecida, porque elas são dourados, mas elas têm intensidades bem diferentes. Essa sombra da Anastasia é super metálica, intensa, né, e até meio texturizada. Mas, por exemplo, se a gente pega menos dessa sombra aqui e passa assim, ó, com menos intensidade, aí sim elas ficam mais parecidas, né? Agora eu resolvi juntar todas essas cores, porque na minha opinião, elas parecem, mas não são, sabe? Porque na paleta elas parecem que vão ser bem parecidas, mas dá pra notar umas diferenças assim bem marcantes, né, entre elas. Todas essas daqui são da Anastasia e essas daqui da Naked. A Steampunk da Anastasia, né, que eu acabei de comparar com essa daqui da Naked, quando a gente faz o swatch, né, aplica mais ou menos a mesma quantidade de sombra das duas, elas são bem diferentes, né, mas na hora que eu uso essa Steampunk com menos intensidade, aí sim ela pode ficar mais ou menos parecida com essa, né? Mas como eu falei, o subtom delas é diferente. Aí tem outras sombras também bem parecidas na Anastasia, que é essa aqui, a Amber, a Cinder e a Teak. Essas todas aqui, elas têm ligeiras diferenças, né? Essa daqui ela é um pouco mais acinzentada, essa é um pouco mais rosada e essa aqui é um pouco mais alaranjada. Não tem nenhuma exatamente que seja igual, porque essa aqui, ó, por exemplo, da Naked, que se chama Burn, ela é bem mais avermelhada do que a Teak, que é um pouco mais alaranjada, mas não muito também, né?
E essa daqui, que é a Distilled, ela também não tem um dupe direto, mas eu acredito que se a gente fazer uma misturinha entre a Teak e essa daqui, que é a Amber, a gente chega nesse subtom aqui, porque esse subtom é mais neutro, né? Esse daqui ele é bem mais frio, e esse daqui, sei lá o que é isso, ele tem um brilho mais frio, mas ele ainda tem um subtom meio quente, né? Então acho que dá pra chegar mais ou menos nessa cor aqui. E essas daqui são as sombras que ou tem uma semelhança muito pequena, ou então não tem semelhança nenhuma, né? Essas daqui são as da Anastasia e essas daqui a da Naked, né? Essas três e essa não tem semelhança nenhuma com nenhuma das sombras das Nakeds. Essas daqui, como eu mostrei pra vocês antes, né? Elas mais ou menos podem, né, quando ser misturadas, virar a Distilled, talvez, né? Mas a intensidade de brilho com certeza vai ser diferente também. E essas daqui da Naked, né, também não tem semelhança nenhuma. Principalmente as duas mattes, essa daqui é a Blur e essa a Boundary. Essa Dreamweaver aqui não tem semelhança nenhuma com nenhuma outra da Anastasia. E essa Burn aqui também não. Bom, gente, então vamos fazer a maquiagem. Eu vou, então, fazer de um lado a maquiagem com a Naked Reloaded e do outro com a Sultry da Anastasia Beverly Hills, tá bom? E pra ser bem imparcial, hoje eu não vou usar o primer da Urban Decay, que eu sempre uso, né? Então eu vou usar o Soft Ochre da MAC. Já dei um tempinho pra pálpebra ficar bem sequinha, sabe? Não ficar nada grudento. Então vamos lá começar. E dos dois lados eu também vou usar pincéis diferentes pra não misturar sombras, tá? Mas esses pincéis diferentes, eles vão ser iguais entre si, já que eu tenho alguns pincéis duplicados, né? Então, por exemplo, esse daqui é o E40 da Sigma, eu tenho esse de cabo azul e também tenho esse daqui de cabo preto, né? Eles são o mesmo, só muda o cabo. Então, eu vou usar um de cada lado. Bom, então desse meu lado esquerdo, eu vou usar a Naked e do lado meu direito a Sultry, tá bom? E eu vou usar, obviamente, as cores que são, né, mais semelhantes entre si das duas paletas. Eu vou começar com a Bribe da Naked e a Fresh da Anastasia para iluminar a parte da minha sobrancelha. Vou usar esse pincelzinho aqui da Anastasia, que vem nas paletas, né, da Anastasia. Aí agora eu vou usar a Bucket da Naked e essa Birch da Anastasia. Vou pegar nesse pincel aqui, é 40 da Sigma, e vou aplicar em todo o meu côncavo. Pronto, o côncavo feito, ó. Aí com o mesmo pincel eu vou pegar a sombra coral aqui da Naked Reloaded e a sombra Bloom, né, que é a equivalente na Sultry. E eu vou aplicar ela por toda a minha pálpebra e eu vou esfumar essa sombra. E eu vou concentrar a maior intensidade de cor dessa sombra no meio. Pronto, ó. Dá pra perceber que essa sombra aqui da Anastasia é bem mais intensa, né, do que essa e mais rosada também. Essa daqui ela é um tiquinho mais alaranjada e essa aqui é um tiquinho mais rosada, né? Agora eu vou pegar esse pincel aqui da Morphe, o M507, e eu vou pegar a sombra Endgame, que é a marrom mais escura, e essa daqui, a Dystopian, da Anastasia Beverly Hills. Vou começar a escurecer o meu canto interno aqui, ó. Eu tô dando uma puxadinha aqui e tá meio esquisito ali, né, no finalzinho da onde eu tô esfumando, mas depois eu vou dar acabamento. Pronto, gente, eu achei que esse lado aqui da Anastasia, a marrom esfumou melhor. O que eu já sabia, né, eu já comentei pra vocês que a única sombra que eu tive um pouco mais de dificuldade pra esfumar na Naked foi essa marrom aqui, porque eu acho que ela dá trabalho, sabe? Ela esfuma, mas ela dá bastante trabalho. Agora eu vou pegar a sombra Barely Baked e também essa daqui, Steampunk, da Anastasia. E vou começar a aplicar ela aqui do meio pro final da pálpebra. Vou tentar aplicar menos da Anastasia para ver se a gente consegue fazer o mesmo efeito. E eu quero que ela se misture com a coral de baixo. Agora eu vou voltar com a sombra marrom de cada paleta e vou dar uma reesfumada aqui no canto externo, ó. Só pra manter o degradê aqui. Agora eu vou pegar aquele pincelzinho da Anastasia e vou pegar essa sombra aqui, ó, a Angel Fire da Naked e a Pearl da Anastasia. E eu vou vir com essa sombra aqui nesse canto interno e vou trazer o encontro dessa sombra dourada. Eu tava usando ela seca, mas eu acho que eu vou usar ela molhada. Vou umedecer o meu pincel com o Fix Plus
e vou aplicar essa sombra aqui. Vou também dar uma umedecida aqui nessa sombra dourada com o Fix Plus e vou voltar com ela aqui, ó, com o dedo mesmo, só para intensificar ela. E depois volto reesfumando essa Angel Fire aqui. Aí agora a Pearl da Anastasia, vou fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro aplicar ela seca e agora vou umedecer essa sombra com o Fix Plus. Pegar mais um pouquinho da dourada, ó, vou passar aqui no meio para intensificar e também para fazer esse degradezinho. Eu vou subir aqui essa sombra clarinha até o côncavo, ó, até mais ou menos no meio do olho, para fazer esse formatinho aqui como se fosse um cut crease. Ui, é isso aí, olhão mesmo. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado desse e eu vou delinear a parte de cima do meu olho usando a sombra marrom das duas paletas. Igual eu fiz no vídeo de resenha da Naked Reloaded. Eu vou fazer um delineadinho aqui, só rente aos cílios mesmo, porque eu vou aplicar cílios postiços e eu quero deixar o meu olho mais destacado. Pronto, gente, olha só, já delineei os olhos. Agora eu vou pegar esse pincelzinho lápis aqui da Naked Cherry. Eu vou pegar a sombra Birch e vou misturar um pouquinho com a Coral. E eu vou esfumar abaixo aqui dos meus cílios inferiores. Vou pegar também esse pincel aqui da Urban Decay, acho que esse daqui veio na Naked Smoke. E vou fazer a mesma coisa e vou misturar essas duas aqui, ó. A Birch e a Bloom. Vou pegar esse pincelzinho chanfrado e vou dar uma delineada aqui nos meus cílios inferiores com a sombra marrom. Agora eu vou voltar com esse mesmo pincelzinho lápis e eu vou esfumar essas sombras aqui juntas. Aí agora eu vou pegar de novo esse meu pincelzinho chanfrado, eu dei uma limpadinha nele, e eu vou pegar a sombra Reputation, da Naked, e a sombra Rose Quartz, da Anastasia, e vou aplicar bem abaixo dos meus cílios inferiores, no canto interno. Pronto, gente, então de sombras é isso que eu vou fazer com essas duas paletas. Agora eu vou aplicar lápis marrom na minha linha d'água, máscara de cílios e vou aplicar uns cílios postiços e já volto. Ah, e vou fazer minha pele também. Pronto, gente, esse é o resultado final da maquiagem. Então me falem aqui o que vocês acharam, se vocês acham que tá muito diferente, tá igual, me falem aí quais são as maiores diferenças que vocês conseguem enxergar nessa maquiagem. Esse daqui é o lado da Anastasia e esse daqui é o lado da Naked. E aí, gente, quem que acertou qual era o lado que eu tava usando a Naked e usando a Sultry? Eu consigo ver que a Sultry tem um subtom mais frio, né? Apesar de que a sombra que eu usei na pálpebra, ela é mais quentinha, né? Ela é um dourado, ela tem um brilho assim mais pro prateado, mas o fundo dela metálico é dourado, né? As sombras clarinhas eu também vejo que elas são bastante diferentes, né? Por causa do subtom delas. A Angel Fire, ela é mais rosada, né? E a Pearl, ela é mais perolada mesmo, né? Mais pro gelo, assim. Tentei usar todas as sombras semelhantes das duas paletas, né? Pra criar esse look aqui. Claro que você consegue fazer muito mais coisas que sejam parecidas também, usando menos sombras ou usando técnicas diferentes, né? Mas pra exemplificar, eu preferi fazer um olho, assim, mais tchan. Que eu pudesse explorar bastante as sombras, né? Então, no final das contas, eu acho o seguinte, se você tem uma, você não necessariamente precisa da outra. Dá sim pra fazer looks muito parecidos com as duas paletas, né? Só vai mudar realmente o subtom. Então, pra você escolher a sua, você tem que ver qual o subtom que mais te agrada, né? Não só exatamente a cor, né? Tipo, a cor marrom, mas que subtom de marrom que você gosta mais, que fica mais bonito em você, que combina mais com o seu tom de pele. Analisa, vê as maquiagens que você tem em casa, as maquiagens que você usa mais, que você gosta, e aí você consegue decidir melhor. A pigmentação e a intensidade de brilho das metálicas aqui na Sultry é bem maior do que, né, no geral aqui na Naked. Só duas das metálicas da Naked que acabam sendo mais parecidas com o acabamento da Sultry. Acho que as duas paletas têm seleções de cores bastante universais, né? Bom para todos os tons de pele, mas tem bastante gente que me fala que não gosta de tons frios, né? Porque às vezes acaba ficando acinzentado demais, né? E acaba não ficando bonito. Mas, e realmente
tem algumas sombras que eu acho que valorizam mais do que outros, né, certos tons de pele. Acho que aqui na Sultry a sombra que mais intimida é esse cinza aqui, mas no meu caso, quando eu uso ela junto com outras cores, né, para fazer um smokey eye preto, né, dar uma profundidade no côncavo, para fazer como se fosse uma sombra de transição mesmo, ela fica super bonita, sabe? Ela complementa o look, né? Então por isso que eu acho que ela no geral é uma paleta bem universal, assim como a Naked Reloaded. Então realmente vai do subtom, da intensidade de brilho das metálicas, né? Se você quer uma sombra preta na paleta ou não, se você quer uma sombra para iluminar a sobrancelha acetinada com um pouquinho de brilho ou não, entendeu? Então assim, essas pequenas diferenças que eu acho que vai fazer realmente você decidir qual seria melhor para você. Eu tô há alguns dias tentando escolher, caso eu tivesse que escolher uma, né, porque já que eu comprei as duas, eu não escolhi nenhuma, porque eu gosto das duas, né, eu gosto da seleção de cores das duas, mas assim, para escolher, eu vou tentar ser bem racional e bem imparcial, vamos dizer assim. A Sultry é edição limitada, então eu acho que eu compraria a Sultry, pelo menos a Sultry primeiro, sabe? Porque ela é edição limitada, a gente não sabe até quando ela vai ser vendida, sabe? E a fórmula da Anastasia é maravilhosa. Essas metálicas aqui, elas realmente estão diferenciadas, mesmo com relação às outras paletas anteriores da Anastasia, as metálicas aqui estão assim, estão num nível muito superior. E também um outro motivo pela qual eu escolheria a Sultry para comprar pelo menos primeiro, é que eu tenho muito mais paletas, sombras de subtom neutro para quente do que neutro para frio. Então por isso essa daqui seria uma adição um pouco mais interessante para minha coleção, né? Por exemplo, essa sombra cinza, ela é meio que única na minha coleção, não tem outras paletas. Então, na minha coleção, essa daqui, ela é um pouco mais diferente, né? Apesar dela ser neutra, dela ser clássica e tudo mais, ela tem algumas cores que são bem diferentes, que são mais interessantes. O subtom é um pouco mais interessante, então eu compraria a Sultry. E uma outra vantagem também é que ela tem uma sombra preta, mas a desvantagem é que eu prefiro uma sombra para iluminar abaixo da sobrancelha que seja mais acetinada, né? Então, aí eu compraria essa aqui também. Né? Mas todo mundo tem gosto diferente, todo mundo tem expectativas diferentes dos produtos, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês são duas paletas com uma qualidade excelente. Em termos de qualidade, eu acho que qualquer uma que você escolher, você vai aproveitar, você vai gostar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação, que tenha sido útil para vocês e que tenha ajudado vocês aí a diferenciar as duas paletas, né? E ver quais as características que são mais interessantes para você ou não. Então é isso. Me deixa um joinha aqui no vídeo se você gostou e não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não é meu inscrito. Então, por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.